Que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu um prazo de 24 horas para que a defesa de Felipe Martins explique um possível uso do LinkedIn, aquele aplicativo que muita gente coloca o currículo, espera receber chamados aí das empresas para serem contratados, enfim. Segundo o despacho, foi juntada aos autos a informação de que o ex-assessor de Jair Bolsonaro teria acessado a rede social nesta segunda-feira, dia 29 de dezembro, nesta semana. Moraes destaca que a decisão que impostaria prisão domiciliar a Felipe Martins proíbe expressamente o uso de redes sociais, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. O ministro determinou que os advogados do ex-assessor prestem esclarecimentos no prazo de 24 horas. Felipe Martins cumpre prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. Doutora Kátia, quero te chamar para falar sobre isso. A gente sempre levanta o caso aqui do Felipe Martins, que é um tanto quanto peculiar em várias situações, e tem um ponto que chama atenção aí. Além do limite entre a fiscalização interna e do processo, investigação de comportamentos em redes sociais, quero entender como funciona esse limite, esse processo de acesso também restrito às redes, mas o que chama atenção é até mesmo de terceiros, né, doutora Kátia? Olha, Tawane, num Estado de Direito, o indivíduo só pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo por força de lei. Esse é o chamado princípio da legalidade estrita, comum a todos os Estados de Direito civilizados, que deveria ser o princípio vigente no Brasil ainda, mas infelizmente não é mais. E nós temos um artigo do Código de Processo Penal, o artigo que prevê o rol das medidas cautelares, e nesse artigo não há previsão legal da proibição de acesso a redes sociais. Portanto, a proibição imposta por Moraes a Felipe Martins e a todos os seus réus condenados e investigados de acesso a redes sociais, essa proibição é inválida e ineficaz, porque ela carece de fundamentação legal. Simples assim. Portanto, esse é mais um despacho nulo desse falso juiz, desse juiz inquisidor, desse juiz que abusa da sua toga para perseguir inimigos políticos. Esse despacho não deveria ser sequer cumprido, de novo, porque ele carece de fundamentação legal. Felipe Martins pode, sim, ainda que tenha sido condenado na esdrúxula trama golpista, no esdrúxulo processo da trama golpista, ele pode acessar redes sociais, pode acessar qualquer rede, pode se comunicar via redes sociais, porque não há essa proibição no Código de Processo Penal. Ponto. E o nosso parlamento não pode continuar fazendo cara de paisagem diante de tudo isso. Porque, observe, do momento em que Alexandre de Moraes impõe esse tipo de restrição, não apenas a Felipe Martins, reitero, mas a todos os seus perseguidos políticos, o que ele faz? Ele insere um inciso lá no artigo 319, em ótimo português. Ele legisla, usurpa a competência privativa do Congresso Nacional e deveria ser sancionado por isso. E sancionado como? Sancionado via decreto legislativo emitido pelo Parlamento. Está lá. Existe essa previsão no artigo 49 da Constituição. Esse artigo da Constituição, ele empodera o parlamento a zelar pela sua atribuição exclusiva de legislar. Portanto, o parlamento não poderia ficar quietinho assistindo à imposição desse tipo de restrições ilegais e desse tipo de legislatura oficiosa exercida por um togado. Juiz interpreta a lei como ela é, juiz não faz a lei. Esse é o papel do parlamento. Portanto, um Congresso eficiente, um Congresso atuante deveria se insurgir contra isso, mas infelizmente não se surge. Esse é o Brasil de uma república destroçada, de um fiasco institucional. Pois é, Berenice, eu vou te chamar aqui no telão para perguntar se você acredita que há algum tipo de precedente nesse tipo de medida e também como é que está aí Brasília. Será que tem mais manifestações em relação ao caso do Felipe? Porque parece que sempre tem uma novidade, Berenice, para ele. E é tenso, né? Ainda mais fim de ano, virando ano, decretada a prisão.
Pois é, Tawane, a defesa de Felipe Martins já se manifestou em relação a isso, né? E vamos lembrar que essa medida cautelar, como bem explicou aqui a doutora Kátia, com muita propriedade, né, é uma medida nula, não deveria ser aplicada. E tem um outro precedente aí que a gente deve resgatar. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem aí esse costume de aplicar punições, estender novas medidas cautelares com base em decisões tomadas por terceiros. O Felipe Martins já foi condenado, né, nesse processo totalmente imoral e ilegal do 8 de janeiro. E na semana passada a gente lembra que, numa atitude de desespero, Silvinei Vasquez, também condenado nesse processo, ex-diretor da PRF, decidiu romper a sua tornozeleira eletrônica e sair do país. Foi preso lá no Paraguai, né, com um passaporte que não era dele. E em fator de uma decisão de terceiros, o ministro Moraes aplicou aí esse endurecimento nas cautelares, proibindo Martins de usar as redes sociais, reteve o passaporte dele e ainda com o agravante de uma prisão domiciliar que ele vem cumprindo. Agora, é muito interessante o prazo, né? O ministro Moraes adora dar prazos, deu 24 horas para a defesa explicar essa suposta entrada na rede social de Felipe Martins no LinkedIn, que não faz o menor sentido, né? Felipe Martins é um caso muito emblemático, porque ele não cedeu à chantagem do sistema, não topou fazer nenhum tipo de colaboração premiada, depoimento que poderia ali favorecer esse processo, que já tinha um objetivo de condenar ali um jogo de cartas marcadas. E agora, qual seria o motivo para Felipe Martins entrar no LinkedIn? Vocês sabem que é uma rede social onde você busca ali contatos para emprego. Então, assim, não faz o menor sentido, né? Um homem que já está ali com uma sentença de 20 anos de prisão, o que estaria fazendo dentro de uma rede social com esse objetivo, né? Mas a gente já sabe que o próprio ministro Moraes, em outros episódios, ameaçou Martins, inclusive, de, num possível rompimento de tornozeleira eletrônica, prendê-lo. Então, a sanha para converter essa prisão em preventiva do ministro Moraes está mais do que escancarada. A gente sabe que é um equipamento, um dispositivo, essa tornozeleira eletrônica que vive apresentando falhas. Com o ex-presidente Fernando Collor de Mello já aconteceu isso e nem, portanto, ele foi convertido ali, perdendo o benefício da prisão domiciliar. É mais um caso de perseguição política. E finalizo aqui meu comentário, Tawane, só trazendo uma reflexão, porque geralmente quem é bom para cobrar é ruim pagador. E o ministro Moraes, ele é muito bom para dar prazos, mas até hoje não cumpriu o prazo que foi dado a ele para se explicar na Justiça da Flórida, um processo onde ele vem sendo blindado pelo presidente do STJ, o senhor Herman Benjamin, que não o notificou até hoje, e ele deve explicações à justiça norte-americana em relação a ter bloqueado perfis de brasileiros com cidadania norte-americana e também por ter interferido com censura em duas plataformas, a Rumble e a Trump Media. Tawane? Muito bem, Berenice, ótimo comentário, bem lembrado. Eu vou chamar o Anderson justamente com esse ponto também. Anderson, como é que fica a situação aí? A Berenice bem lembrou que tem prazos que o próprio Alexandre de Moraes ainda não respondeu, mas vive dando prazos aí, principalmente prazos curtos, a depender da situação, né? Não, aí três coisas, Tawane. A primeira, como a Berê reforçou, e o advogado Martin De Luca, que representa a Trump Media e a plataforma Rumble na Justiça da Flórida, ele, de forma rotineira, ele cobra o ministro Alexandre de Moraes, né? Que é exatamente isso, adora dar prazo, mas até hoje, oficialmente perante os olhos do Poder Judiciário norte-americano, o ministro Alexandre de Moraes ainda não foi localizado. O segundo ponto, a sensação que eu tenho é que o Moraes, de tempos em tempos, ele acorda e fala: opa, o que que eu vou fazer para prejudicar o Felipe Martins hoje, né? Porque, assim, com todo o respeito, né, gente? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, um integrante da Suprema Corte de um país, virar fiscal de acesso à rede social é complicado, né? Um ministro que deveria tomar ali decisões galgadas na Constituição Federal, na Carta Magna,
está preocupado se um réu, se uma pessoa acessou o LinkedIn, né? Não dá. E o terceiro ponto é que essa questão mostra o combo do Moraes, né? Além de perseguir o Felipe Martins, ele também tem um histórico de perseguir as redes sociais, né? Então, o LinkedIn que se cuide, porque o Moraes, até abrir aqui a matéria para falar a data precisa, em 30 de agosto do ano passado, de 2024, vocês lembram o que ele fez? Ele baniu, né, chegou a banir o Twitter, né, o atual X do Brasil. E essa proibição de acesso ao X durou durante meses, né? Brasileiros no Brasil não conseguiam acessar a rede social X. E em fevereiro, em 21 de fevereiro já de 2025, novamente, o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão contra plataformas digitais, contra redes sociais, né? Proibiu o acesso da plataforma Rumble. Para quem não conhece a Rumble, é como se fosse o YouTube, né? Uma plataforma ali para você subir, compartilhar e assistir a vídeos. O Rumble até hoje está proibido, né? Se você digitar rumble.com não vai abrir porque por uma decisão de um ministro de uma Suprema Corte que deveria ter coisas mais importantes para se preocupar, acredita aí que um site de vídeos pode ser maléfico a todo um país, né? E o Rumble segue fora do ar. Então, o LinkedIn que se cuide, viu? Porque o histórico aí do Moraes é capaz de, numa decisão monocrática, ele derrubar o LinkedIn do Brasil também. E aí é complicado, né? Não é uma proibição que vai afetar somente o Felipe Martins, porque esse histórico do Moraes, então, ficou até preocupado. Deixa eu já atualizar meu LinkedIn, porque corre o risco do LinkedIn ser bloqueado no Brasil pelo Moraes, viu, Tawane?